Jair Bolsonaro vai abandonar definitivamente o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e considerado o braço direito do ex-mandatário. Cid foi preso pela Polícia Federal na Operação Venire, que apura a falsificação de cartões de vacinação contra a Covid-19 de Bolsonaro, de familiares e de aliados. Segundo a coluna da jornalista Thaís Oyama, do UOL, a defesa de Bolsonaro pretende alegar que o ex-mandatário desconhecia a fraude e que o militar e os seguranças presos pela PF teriam falsificado os documentos, em proveito próprio. Entre os seguranças presos destacam-se o sargento Max Guilherme Machado de Moura e o capitão da reserva Sérgio Rocha Cordeiro. A tese adotada pela defesa de Bolsonaro é que Cid e os seguranças teriam agido em proveito próprio, visando ingressar nos Estados Unidos sem terem sido efetivamente vacinados contra o coronavírus. É que eles também têm o direito a visto A1, mas só quando acompanham a comitiva de um presidente ou ex-presidente. No caso, ele era presidente da República ainda quando foi para os Estados Unidos. Esse visto A1 é diplomático e isenta o portador da jurisdição que está valendo no momento. Isso quer dizer que tanto um quanto o outro não precisariam apresentar o certificado de vacinação porque estavam na comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cid e os seguranças, contudo, foram e voltaram dos Estados Unidos em ao menos 2 ou 3 ocasiões diferentes por conta de mudanças nos turnos de trabalho. Como nesse período eles não eram integrantes da comitiva presidencial, teriam de entrar no país como passageiros comuns. A falsificação teria sido feita para evitar esta situação, já que eles não teriam sido vacinados contra a Covid-19. Na família do tenente-coronel Mauro Cid, há também a convicção e o medo muito grande que a mulher dele fale, e mais que ela, a mãe dela, sogra do tenente-coronel Mauro Cid, que também está sendo investigada. E a sogra do tenente-coronel Mauro Cid, mãe da mulher dele, foi chefe de gabinete do ex-governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, quando o Sérgio Cabral foi senador aqui em Brasília, e organizou a plataforma que o catapultaria para a política no Rio de Janeiro. Então, essa é uma semana de grande tensão, né, aqui em Brasília, nesse ambiente do bolsonarismo, quando já se discute, inclusive, a colocação de panos mornos, né, no ambiente de criação da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, do 8 de janeiro. Por quê? Desde as buscas e apreensões e prisões da semana passada, aliado a esse depoimento que está acontecendo aqui agora na Polícia Federal, do Anderson Torres, né, o bolsonarismo que quis criar essa CPMI do 8 de janeiro, perdeu o interesse em relação a ela, porque percebeu que a CPMI, com controle do governo, porque o governo terá maioria lá na comissão, maioria tanto de senadores quanto de deputados, com controle de governo, né, é inexorável que o Mauro Cid, o Anderson Torres, o general Augusto Heleno, né, aquele major Assis, né, que o Bolsonaro chamava de amigo e meu segundo irmão, meu amigo irmão, meu irmão, e o próprio Bolsonaro, serão convocados, né, como estrelas das primeiras oitivas de depoimento. Nesse ambiente, né, já começa a se negociar a possibilidade de a CPI não ser de fato instalada. Ela não funcionar de fato. Agora, ela precisa ser arquivada, né, para o bem do governo. E dentro do governo, há quem deseje deixar a CPI aberta, né, como se fosse uma espécie de espada de Damocles para usar quando quisesse contra a oposição. Eu, particularmente, considero isso um erro político, porque a oportunidade de usar essa CPI não necessariamente virá, se ela ficar inerte, mas não morta, né, apenas inerte, a oportunidade de usar politicamente essa CPI pode se dar contra o próprio governo, o que seria, né, um erro político brutal. E, não à toa, o próprio presidente Lula é quem está assumindo a coordenação, o controle dessas negociações políticas, porque ele já percebeu que há muita divisão dentro da sua própria base, que há muita desconfiança entre os próprios governistas, né, deles com eles mesmos. E que aí o Lula precisa dar um freio de arrumação nessa articulação política para obter os resultados esperados e necessários para o seu governo.